Livro de Mateus, capítulo 7. Jesus disse, depois de ressuscitado aos seus discípulos, que a paz seja convosco. Mateus 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, do versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então. Pedir e dar-se-vos-ás. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. É o que bate, abre-se-lá. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Pode se assentar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre orando sem cessar. Orando até que aquilo que você pede para Deus aconteça. Cada um de nós tem coisas que a gente quer. Cada um de nós tem projetos, tem sonhos e tem objetivos a ser traçados. Tem objetivos que a gente quer ganhar algo da parte de Deus, lugares que a gente quer chegar. Amém? Só que muitas vezes a gente está orando e nada disso acontece. Parece que quanto mais eu oro, mais distante eu fico daquilo que Deus tem para mim. Amém? Quem já passou por isso sabe. Quanto mais você ora, parece que aquilo que você pede não chega nunca. Muitos ficam angustiados, muitos ficam aflitos e muitos chegam a desistir dos seus próprios sonhos, projetos e objetivos, porque oraram tanto, pediram tanto e nada receberam. Amém? Mas hoje a gente vai meditar um pouco sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 7, Jesus vai começar falando assim: pedir e dar-se-vos-ás. Ou, quando vocês pedem, Deus vai dar. Em outras palavras, buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, lhe será aberto. Primeiro ele começa dizendo: pedi e recebeis, ou pedi e vos será dado. Quando a gente pede algo a Deus, Ele nos dá. Deus, quando a gente pede algo para Ele, Ele nos dá. Só que um exemplo a ser tratado aqui: você tem um filho, reflita bem comigo, você tem um filho, e esse teu filho, ele é pequeno e ele te pede para dirigir teu carro. Só que ele não tem carteira de motorista, ainda não tem idade, não tem tamanho. O que você vai falar para ele? Quando você tiver idade, quando você tiver tamanho e quando você tiver a carteira, aí eu te dou o carro para você dirigir. Porém, o carro já é herança do seu filho. Amém? Só que o filho não pode pegar o carro ainda, porque é imaturo, ainda não tem idade, ainda não sabe administrar aquilo que já é dele por herança. Amém? Deus, Ele tem coisas para nós que já foi determinada,
já foi nos dada por herança. Muitas vezes coisas que você está pedindo para Deus e ainda não recebeu, porque ainda a gente não está pronto para receber. Por que eu digo isso? A Bíblia vai dizer que o querer vem de Deus e o realizar também vem de Deus. Primeiro Deus coloca o querer em nossos corações e depois Ele realiza. Amém? Ou seja, não tem como Deus Ele dar alguma coisa para nós se a gente não está pronto para administrar aquilo que Ele tem para nós. Porque se você largar um carro na mão de uma criança, certamente ele não vai conseguir nem ligar o carro, muitas vezes, e se conseguir ligar, ele vai dirigir, daqui a pouco vai bater, vai errar, ou seja, e a herança dele acaba sendo danificada. Amém? E Deus Ele não pode nos dar nada antes do tempo, porque se Deus nos der, a gente desperdiça tudo. Amém? A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que tudo debaixo do céu há um tempo. Há um tempo para comer, um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para exortar, um tempo para amar, um tempo para todas as coisas. Só que, aqui está o detalhe, ou eu apresso esse tempo, me preparando para receber aquilo que Deus tem para mim, ou eu continuo na mesma e nunca recebo o que Ele tem para mim. Amém? Para o filho pegar o carro, é necessário ele completar 18 anos e tirar a carteira de motorista. Aí ele pode pegar o carro com autoridade e usufruir da herança dele, que você tem para ele. Só que, porém, com Deus é diferente. Na terra é necessário completar 18 anos. Com Deus é você crescer na graça e também no conhecimento. Só que quem define o nosso crescimento somos nós mesmos. Nós definimos o nosso crescimento. Você define o teu crescimento. Quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu renuncio, mais eu cresço. Amém? Ou seja, a gente pode receber tudo da parte de Deus quando a gente está pronto para receber aquilo que Ele já tem para você. Amém? Mas eu quero ler um pouco mais. Vai dizer assim no versículo 8: porque aquele que pede, recebe. Deus, Ele quer te dar as coisas. Deus quer te dar. Deus quer te dar aquilo que muitas vezes você pede, que não seja pecado e que não vai te afastar da presença de Deus. Deus quer te dar. Muitas pessoas acham que Deus não quer abençoá-la, ou que Deus abençoa mais o irmão do que o outro. Porém, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Se eu creio que Deus vai me dar uma bênção, então eu me preparo para mim receber essa bênção, essa coisa que eu tanto procuro de Deus. Se eu quero que Deus me dê prosperidade, só um exemplo básico, mas eu tenho 10 reais e não consigo guardar esses 10 reais, Deus nunca vai te dar 10 mil. Se eu tenho 10 reais e consigo administrar esses 10 reais, é pouco, mas eu consigo administrar, Deus pode me dar 10 mil. Porque se de fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Se você sabe administrar o pouco, você também sabe administrar o muito. Amém? Se a gente não sabe administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, o que acontece? A gente acaba se corrompendo e perdendo o melhor de Deus sobre nós. Mas Ele vai dizer, aquele que pede, recebe. Ou seja, tudo o que a gente pedir, a gente pode receber. A gente recebe. Continuando. E é o que bate, o que busca, encontra. Ou seja, aquele que busca e não desiste, ele vai encontrar aquilo que ele está
buscando. Eu te pergunto nessa manhã, o que você tem buscado tanto de Deus? O que você tem pedido, o que você tem buscado para receber da parte de Deus? Leve a sua mente agora e leve nas suas orações. E reflita, o que você tem pedido para Deus? O que a gente tem pedido para Deus? Ele vai dizer, aquele que busca, encontra. A gente pede, a gente recebe. A gente busca e a gente encontra. E aquele que bate, abre-se-la. Muitas vezes no mundo espiritual, há barreiras que a gente tem que romper. Há barreiras que tem que cair por terra. Há coisas no mundo espiritual que vão ter que cair por terra. Há barreiras no mundo espiritual que muitas vezes nos impede de chegar e de receber aquilo que Deus tem para nós. Uma vez eu ali no voo, o piazinho do tio Lu, da Nanda, o Lúcio, a gente estava ali, já contei outras vezes sobre isso, a gente estava ali no voo, e sabe aqueles imã de geladeira? E tinha um imã ali no voo de geladeira, e eu estava brincando com ele, e eu abaixei aquele imã de geladeira, deixei baixo, deixei da altura um pouquinho mais alto que ele iria ter que se esforçar, ele iria ter que dar o seu máximo para pegar aquele imã de geladeira. E naquele momento ele se esforçava, mas não conseguia, porque ele não dava o seu potencial, ele não dava o seu máximo. Ele olhava para mim e achava que eu ia dar para ele, mas não. Eu só ficava falando, vai que você consegue. E quanto mais eu ficava do lado dele, mais ele tentava se esforçar. E quando ele deu o seu máximo, ele se esticou todo, ele teve que se esticar todo. Claro, ele é pequenininho, né? Ele teve que se esticar todo. Quando ele deu o seu potencial, ele conseguiu pegar aquele imã de geladeira. E a felicidade genuína no rosto dele brilhou. Por quê? Eu não dei de mão beijada para ele. O que eu fiz? Eu incentivei ele a liberar o seu máximo. E aí Deus falou comigo, da mesma maneira que você fez com ele, eu faço com vocês. Muitas vezes Deus quer que a gente faça algo, e sabe o que Deus está falando para nós? Que é para a gente se esforçar um pouquinho mais. Para a gente se esforçar um pouquinho mais, que a gente consegue. Quando Deus faz isso com nós, Deus ele quer mostrar o nosso potencial para nós mesmos. Porque Deus já sabe o teu potencial. Mas muitas vezes a gente não sabe o nosso potencial, como ele não sabia. E muitas vezes Deus está falando, é só você se esforçar um pouquinho mais, que quando você conseguir, você vai receber aquilo que você tanto procura. E ele tentou outras vezes, e eu aumentei um pouquinho mais o nível. Ele já tinha esforçado, tinha dado seu potencial, mas eu vi que ele conseguiu um pouco mais. E aumentei mais um pouco. E ele conseguiu. E muitas vezes Deus vai aumentando, muitas vezes, os níveis, as provas para a gente, para Ele mostrar e dizer, você consegue. Não desista que você consegue. É só você se esforçar. Que eu já vi o teu potencial. E eu sei que você consegue. Porque Deus, diferente de mim, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus sabe de tudo, Deus está em todo lugar. Ou seja, Deus já viu você no amanhã, no futuro. Por isso que Ele diz que você consegue. Porque Ele já sabe o que, operando o poder dEle em você, na pessoa que você vai se tornar. Amém? E é isso que Deus fala para nós. Que a gente buscar, a gente se esforçar, a gente vai receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? E é aquilo que a gente procura. E qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão a seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? E aqui ele faz um ponto de interrogação, um ponto de pergunta.
Qual dentre vós que o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ele pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Muitas vezes, quem é pai sabe que seus filhos pedem coisas para vocês. E muitas vezes ou não tem condição, ou você diz, não é a hora de eu dar isso para ele. Só que de tanto o teu filho te pedir, de tanto ele te importunar, de tanto ele dizer, pai, me dá isso que eu quero, chega uma hora, pelo fato da insistência dele, você acaba dando aquilo que ele te pede. Amém? E com Deus é da mesma maneira. Do tanto a gente insistir, do tanto a gente pedir, chega a hora que Deus vai falar, não, realmente você quer, e realmente você está preparado, então pega que eu te dou. Continuando, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Se nós, sendo mal, a gente sabe dar boas coisas aos filhos, o que ele disse ali? Imagina Deus, se a gente mesmo sendo mal, a gente dá boas coisas às pessoas, imagina Deus, que é bom, que é santo, e que não falha, ele vai nos dar muito melhor. Só que no final do versículo ele vai dizer assim, dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Muitas coisas Deus vai nos dar sem a gente pedir. Mas muitas coisas Deus ele só vai nos dar se a gente pedir para Ele. Certo dia eu estava sem celular. Não queria mais celular por um tempo. Queria ficar sem celular. E daí um dia eu pedi para o João o celular da avó emprestado, que queria mexer um pouco no meu Face. E aí ele pegou e me emprestou meio reinando. E eu peguei e falei com Deus somente no pensamento. Falei para Deus, Deus, eu quero um celular. Deus só não tinha me dado porque eu não tinha pedido, porque eu não queria. E daquele momento eu falei, Deus, eu quero um celular. Isso numa segunda-feira. Na terça-feira vem a resposta de Deus e Deus me deu o celular. Porque dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Então Deus pode te dar as coisas, mas muitas vezes a gente tem que pedir para a gente receber. Amém? E naquele momento, quando eu pedi para Deus, no outro dia, Deus respondeu a minha oração. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui a Bíblia está dizendo, tudo que a gente quer que os outros façam primeiro para nós, que os outros façam para nós, é para a gente fazer primeiro. Se eu quero que um irmão me sirva uma água, então eu sirvo primeiro, e tudo que eu planto, eu colho. Amém? Se eu quero ser abençoado, um exemplo, eu quero receber um dinheiro de alguém, só um exemplo, sem ter feito nada. Então o que eu faço? Eu pego e dou para alguém um dinheiro, porque eu plantei, então o fruto da minha semente eu vou colher. Amém? E uma semente você planta, mas você colhe vários frutos, porque ela produz uma árvore, e na árvore tem vários frutos. Amém? Tudo que a gente quer que os outros nos façam, façam primeiro. Se quer que a pessoa fale bem de você, fale bem dela. Se quer que a pessoa te receba bem você primeiro ela. Amém? Mas continuando, Efésios 1 e 3 vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus, Ele já te abençoou. Deus, Ele já te abençoou nos lugares celestiais em Cristo. Tu já foi abençoado.
tu já tem a herança das tuas conquistas, dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos que você quer alcançar, Deus já tem reservado para você. Deus já reservou para você. Só que está nos lugares celestiais em Cristo. E é necessário, para a gente receber, uma maturidade. É necessário a gente se preparar para receber. E aí você diz, mas como que eu me preparo? Se eu quero que Deus, um exemplo, me arrume para pregar, eu quero tanto pregar. Só um exemplo básico. Eu quero pregar, mas eu peço para Deus, Deus me coloca para pregar. O que acontece? Mas eu não me preparo. Acontece que nunca Deus vai me colocar para pregar. E se me colocar, o que vai acontecer? Eu não vou saber nada, porque eu nunca abro a Bíblia e não leio. E também não escuto pregação. Ou seja, Deus nunca vai me colocar para pregar se eu não tenho um conhecimento, nem que seja pouco. Amém? Então, se Deus ele pode nos dar alguma coisa, é porque a gente tem que estar preparado para receber ela. Amém? Continuando, Lucas 11, 5 vai dizer assim: disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que o amigo meu chegou na minha casa vindo de caminho, e não tenho apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para te dar. Olha só, aqui vai dizer o quê? Se você for à casa de um amigo teu, nessa parábola aqui, e você pedir para ele, me arruma um lanche aí que chegou, um camarada meu que chegou, um compadre meu, ele vai dizer, não, eu já estou deitado, meus filhos já estão deitados comigo, então eu não vou me levantar para te dar isso. E não irá mesmo a levantar, porque é teu amigo. Mas no versículo 8 vai dizer assim, e digo-vos que ainda que se não levantar e dar-lhes por ser seu amigo, olha só, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ou por causa da sua insistência, da sua perseverança em pedir, ele dará tudo o que houver mister, ou tudo o que houver necessário, e muito mais. Só pelo fato da nossa insistência, não pelo fato que ele é nosso amigo, ele vai nos dar, porque a gente insistiu, então ele vai se levantar da sua cama e vai nos dar aquilo que a gente pediu e o que for necessário, ele vai nos dar. Amém? E aqui a Bíblia está falando de Deus. De Deus. Quando Deus vê em nós um coração que quer realmente e que não desiste por nada, mantendo uma constância na oração e dizendo, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero isso. Enquanto não abrir essa porta, enquanto eu não receber essa bênção, enquanto eu não receber a prosperidade, a alegria, enquanto eu não receber aquilo que eu peço, eu não paro. E desse jeito a gente pode alcançar as coisas. Amém? Pelo fato da nossa insistência, da nossa importunação, da nossa resistência em oração. Amém? Pelo fato da gente pedir, da gente buscar, da gente se esforçar e da gente não desistir no primeiro obstáculo. Amém? Por quê? Haverá obstáculos? Haverá. Muitas vezes quando a gente começa a orar por algo, ou por alguma coisa que você quer, parece que quanto mais você ora, mais distante fica. Só com o exemplo da tua bênção que você quer pegar, ou do teu milagre que você quer receber, é como se você fosse um corredor,
E você está correndo uma maratona. E no começo você começa a todo gás. Você começa com toda a tua... Como é que eu posso dizer a palavra aqui? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você começa buscando, dando o teu máximo. Em oração, Deus, eu quero isso. Eu creio que o Senhor vai me dar. Eu creio que o Senhor já me deu. Só que isso passa-se meses. E aí já começa a bater dúvida. Será se Deus vai me dar? Eu já estou pedindo há meses e nada recebo. E esse corredor, quando ele começa em todo gás. E quando ele chega perto da linha de chegada, ele já se encontra cansado. Ele já se encontra, muitas vezes, com os tendões da perna dele, já pedindo água, já não aguentando mais correr. Mas sabe o que ele faz quando ele chega na linha de chegada cansado, sobrecarregado? Ele dá o último gás, porque ele sabe que ele dando o último gás, ele chega na linha de chegada e recebe a vitória, recebe a coroa. Ele recebe o troféu porque venceu a corrida. Amém? Muitas vezes só falta um pouquinho para a gente receber aquilo que a gente pede de Deus. Mas é necessário que a gente pede para Deus: Deus, me dá mais uma forcinha, que eu vou dar esse último gás e sei que eu vou receber aquilo que o Senhor tem para mim. O lutador no UFC, ele começa com todo o gás. Ele começa com toda a sua técnica. Só que quando passa o primeiro round, ele está bem. Quando passa o segundo, ele já está cansado. Quando passa o terceiro round, ele já está exausto. Ele já não aguenta mais. Por isso que muitas vezes eles ficam se agarrando, porque ele já não aguenta mais. Só que ele sabe que quando ele dá o último gás, ele dá um soco e dá um nocaute no outro lutador, e ele vence a batalha e recebe o cinturão. E muitas vezes isso acontece com nós. A gente já pediu tanto, já se esforçou tanto e não recebe aquilo que a gente tanto pede. E muitas vezes passa para a nossa cabeça: eu vou desistir, não quero mais disso. Mas sabe o que Deus está falando para nós? Tente mais uma vez. Porque a gente não busca por emoção, nem por sentimento, a gente busca por fé. Hebreus 11, versículo 1, vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, quem trabalha com obra, a fé é o fundamento. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só. A fé produz em nós uma esperança. A fé produz em nós algo do que a gente não vê, mas a gente crê em nosso coração que já é realizado. Mas olha só o que diz mais: a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé nos mantém firme, acreditando naquilo que a gente não vê ainda, acreditando na bênção, na vitória que a gente quer de Deus, só que a gente não viu acontecer ainda. A gente não viu o nosso familiar se converter, a gente não viu a prosperidade chegar na nossa casa, a gente não viu outras coisas chegarem que eu quero, sonhos que você quer. Só que pela fé você sabe que isso já aconteceu. Porque o justo viverá pela fé. O justo não vive de aparência, e nem por vista, e nem pela circunstância. Mas o justo, ele viverá pela fé. Amém? É desse jeito que a gente vive. É desse jeito que a gente vai chegar e vai ganhar aquilo que Deus tem para nós. Pela fé. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Em nome de Jesus. Amados, vamos estar orando pela irmã Eva. Já feche seus olhos. Eu já continuo a pregação. Vamos estar orando todos nós. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Senhor, a cura da irmã Eva. E nós concordamos em nome de Jesus, ó Pai. E declaramos a cura sobre a vida dela agora em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, vai curando, Senhor, vai tratando, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vai
envolvendo ela agora, Senhor, na tua cura, Senhor. Assim como o Senhor curava, Senhor, na tua palavra, Senhor, cura agora a tua serva em nome de Jesus, ó Pai. Lhe agradecemos e pedimos, e todos diz, eu concordo com a cura. Amém, está feito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Ou seja, mantenha uma constância. Ou seja, não desanime. Persista firme naquilo que você tem buscado. Não desista, que você vai receber. Orai sem cessar. Mas ele vai dizer mais, no versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No momento da bonança, no momento da escassez, no momento da dor ou da dificuldade, disse a Bíblia, em tudo dai graças. Em todos os momentos, em vez da gente ficar reclamando, a gente agradece. Tem a diferença do adorador e do verdadeiro adorador. O adorador é aquele que só adora quando as coisas estão boas. O verdadeiro adorador, quando as coisas estão más, ele também adora. A prova disso é a mulher de Jó. Quando estava tudo bem, ela dizia e adorava a Deus. Mas quando chegou a luta, ela chega para Jó e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse é um adorador. Mas um verdadeiro adorador é aquilo que aconteceu com Paulo e Silas, diante da prisão, diante de açoites, porque tinham expulsado um demônio de uma menina, foram presos, foram açoitados, foram humilhados, mas mesmo assim eles adoraram. Isso é um verdadeiro adorador. No momento da dor ou da bonança, você adora. Não por sentimentos, mas sim porque você é um verdadeiro adorador. Amém? Em tudo dai graças. João 15, versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha só o que diz aqui. Se vós estiveres em mim, Jesus falando, se a gente estiver em Cristo, ele vai dizer mais, e as minhas palavras estiverem em vós, se a gente está em Cristo, aceitamos Jesus como nosso Senhor, Salvador da nossa vida, Jesus lava os nossos pecados, Jesus nos purifica e agora guia os nossos passos. Estamos em Jesus e as palavras dele estiver em nós. Ou seja, a gente vivendo os mandamentos e vivendo aquilo que Deus quer para nós, o que a gente pode fazer? Pedir tudo o que quiseres e vos será feito. Tudo o que a gente quiser será feito. Se a gente estiver em Cristo e se as palavras de Cristo estiverem em nós, a gente praticando com atitudes na íntegra aquilo que está escrito na palavra de Deus, tudo que a gente pedir será feito. Amém? Certo dia estava chovendo, chuva de granizo numa quinta-feira, e aconteceu que eu peguei e estava lendo esse mesmo trecho aqui de João 15, começou a chover chuva de pedra. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim, pede para que pare de chover. Amém. Peguei, me levantei, fui ao banheiro, voltei ao quarto, fechei a porta e fui orar. E eu orava e falava para Deus, Deus tenha misericórdia e que essa chuva de pedra pare. E quanto mais eu falava para Deus, Deus, que essa chuva de pedra pare, mais a chuva aumentava. Quanto mais eu falava, mais a chuva aumentava. Quanto mais eu falava, Deus, que essa chuva pare, eu creio na tua palavra, mais a chuva aumentava. E naquele momento eu peguei e mudei minha oração. E peguei e falei para Deus, Deus, eu lhe agradeço, porque eu sei que já aconteceu e essa chuva já parou. E a chuva cada vez mais aumentava.
Eu falando, Deus, eu lhe agradeço porque eu sei que essa chuva já parou. Aí tu vai falar, tu é louco. Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu comecei a agradecer e comecei a falar, obrigado, Jesus. E eu persisti em oração. E não deu muitos minutos, parou a chuva de pedra. O céu se abriu e ficou azul como está hoje. Mas no momento da minha oração, quando eu falava para Deus que essa chuva pare, eu lhe agradeço, Jesus, a chuva mais aumentava. Só que eu decidi crer pela fé, baseado em Hebreus 11 e baseado em João 15, 7, parou tudo e o céu se abriu. Amém? Tudo que você pedir, isso é um breve testemunho, mas tudo que a gente pedir será feito por Deus. Amém? Por mais que quanto a gente peça, as dificuldades venham mais, por mais que a gente peça para o nosso familiar se converter, e mais parece que ele vai para um das drogas, mais parece que ele se desvia da presença de Deus, sabe o que é Deus falando? Sou eu que estou incomodando ele, que ele vai voltar, que ele vai vir. Ah, Deus, eu quero prosperidade na área financeira, mas parece que quanto mais eu peço, mais em conta eu me afundo. Parece que não chega. Mas sabe o que Deus está falando? Creia que eu ainda realizo os sonhos, eu ainda mudo a realidade. Amém? E vai dizer assim no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Uma das perguntas mais perguntadas: será se Deus quer me dar aquilo que eu peço? Será se Deus quer me abençoar? Será se Deus quer que eu seja próspero? E eu posso te responder que Deus quer te dar, e Deus quer que você seja próspero, porque vai dizer assim: e nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito frutos, assim sereis meus discípulos. Deus, Ele quer te dar para mostrar para os outros, para usar a tua vida de propaganda para mostrar da onde Ele te tirou e aonde Ele te colocou. Amém? 1 Reis, eu já quero estar terminando já rapidamente, eu quero ler mais alguns capítulos. 1 Reis 18, 41, vai falar sobre a história de Elias. E a Bíblia vai dizer que Elias subiu ao monte, e Elias orava para pedir chuva, para a chuva descer do céu. E Elias orava, e a Bíblia vai dizer que Elias estava na posição com a cabeça aos seus joelhos. E quem estuda um pouco da história sabe que a posição que Elias estava era a posição que as mulheres davam à luz aos seus filhos. Sabe o que Elias nos ensina? Que quando Elias estava orando daquele jeito, ele estava gerando algo, ele estava gerando um milagre. Sabe o que Deus está falando para nós? Que quando a gente está orando, a gente está gerando a bênção que Ele tem para nós. A gente está gerando para a gente receber. Quando Elias ele orava com as cabeças em volta dos seus joelhos, ele estava gerando. E ele diz ao seu moço: vai lá e vê se tem alguma nuvem, vai lá e vê se está vendo chuva. E acontece que o moço vai a primeira vez e nada acontece. Acontece que o moço tenta a segunda vez e nada acontece. Terceira, quarta, e nada acontece. Quantas vezes você orou e nada aconteceu? Quantas vezes você orou e nada aconteceu? Só que para uma criança nascer do ventre da sua mãe, ou ela vai nascer de 7 meses prematura, ou ela vai nascer de 9. Orou a 5ª vez e nada. Mas ele prevaleceu firme orando. Ele prevaleceu daquela maneira, com a cabeça entre os joelhos, gerando o milagre. Mas quando o moço foi a 7ª vez, ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Reparou que Elias não desistiu na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta? Quem sabe você pensou em desistir, quem sabe você tentou em parar, não de vir na igreja e não de buscar Deus, mas de desistir dos teus sonhos, dos seus projetos e daquilo que Deus tem para você. Sabe o que Deus está falando? Tenta mais
uma vez. É na oração que a gente gera os milagres. Os milagres já estão em Cristo sobre nós. A bênção já está em Cristo sobre nós. E quando a gente ora, a gente está gerando dentro de nós a fé para isso. E quando a gente gera fé em nosso coração, o querer é gerado em nós. A partir do momento que Deus gera o querer em nós, na oração, depois Deus manifesta para fora. Porque primeiramente Elias gerou fé no seu coração. Elias orou e foi gerando, pedindo chuva para Deus, para mandar sobre Israel. E depois do momento que Elias gerou, e Elias manteve uma constância, sabendo que iria vir chuva, aconteceu que na 7ª vez, depois de ele insistir tanto, viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que Elias orou tanto, e parecia que era pequeno o milagre dele. Só que quando Elias, ele viu, ele mandou seu servo ver, e viu a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele disse: vai chover uma chuva copiosa sobre Israel. Opa! Mas a mão era pequena. A nuvem era do tamanho da mão de um homem. Era uma nuvem que no máximo iria encher um balde pelos olhos humanos. Só que Elias, ele declara com a sua boca e diz: vai chover uma chuva copiosa sobre Israel. A nuvem era pequena, mas a fé de Elias era grande e sabia que Deus era poderoso e que não importava o tamanho da nuvem, mas sim o poder que vinha da parte de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Não importa se você acha que o que Deus tem para você é pequeno, só basta você crer que você acha que é pequeno, mas o que Deus tem para você é muito grande. O profeta Elias, ele nos ensina isso. Que por mais que a gente ache que é pequeno, por mais que os nossos olhos digam que é pequeno, e realmente era pequeno, a gente crê no poder de Deus operando em nós. Amém? Quero continuar um pouco mais. Mateus 21 vai dizer assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo que vocês pedirem, crendo, recebereis. Se falar esse monte vai, ele vai. Só que ele simplesmente não estava falando do monte verdadeiramente. Ele estava falando das dificuldades que são grandes, das aflições que são grandes. Ele não estava falando na íntegra. Se você falar para o monte prudente sair, ele vai sair. Não, ele estava falando de você falar sobre os teus problemas, sobre as tuas dificuldades, eles vão sair. Amém? Se tiveres fé. E tudo o que pedires em oração, crendo, o que? Recebereis. Amém? Certo dia eu estava pedindo a Deus, eu queria um dinheiro para mim comprar uns livros e para mim dar uma oferta a um irmão. Aí, mano, não tinha nada na minha carteira, tinha R$1 no bolso. E eu pedi para Deus de tarde, logo de noite, Deus usou um irmão e me deu o dinheiro e me deu muito mais do que eu precisava para ajudar o irmão e para mim mesmo. Por quê? Eu pedi crendo e eu recebi. Amém? Então tudo que a gente pede crendo, a gente recebe. Muitas vezes eu peço terno para Deus, peço roupa, peço camiseta, Deus me dá. Quando a gente pede crendo, a gente recebe. Amém? Tiago 4:3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastarde com os seus próprios, gastarde em vossos deleites. A gente pede e não recebe porque a gente pede mal e pede somente para os nossos deleites. Quando você pede alguma coisa, você reparou no testemunho que eu disse? Eu pedi alguma coisa para Deus. Eu queria livros para adquirir conhecimento. E também queria dinheiro para o quê? Para ofertar para um irmão. Opa, aí Deus me deu. Mas se eu pedir somente para o meu deleite, não envolvendo o coletivo,
não envolvendo para me abençoar o outro, Deus não nos dá. Amém? Então tudo que a gente pedir em oração, crendo, colocando também, dizendo para Deus, Deus, se você me abençoar na área financeira, eu ajudo o meu próximo. Deus, se você me der sabedoria, eu ajudo a dar conselho para os outros. Amém? Continuando, Tiago 1:5 agora. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lança o rosto, ele será dada. Peçam, porém, com fé, em nada, o quê? Duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante, e em tudo os seus caminhos. Peçam com fé, em nada duvidando. Porque se a gente duvida, Deus não nos dá, porque a gente é inconstante. Uma hora a gente acredita que Deus vai nos prosperar, outra hora a gente não acredita. E o que Tiago vai dizer? Vocês não vão receber nada de Deus, porque vocês são inconstantes, e vocês não mantêm uma constância. Amém? Se você crê, continue nessa palavra. Amém? Mas se você for inconstante, você não recebe o que Deus tem para tu. Amém? Provérbios 12:14. O homem será saciado pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa. Provérbios 18:20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Olha só o que disse: comereis do fruto da sua boca. Uma coisa que a gente tem apresentado nesses últimos dias, vendendo os salgados, tem dia que a gente não tem nenhuma encomenda, mas quando eu estou fazendo a massa dos salgados, eu pego e digo para a mãe e falo, e profetizo com a minha boca: já está tudo vendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e não tem nenhuma encomenda. Fé, Hebreus 11, versículo 1. Fé, eu profetizo e Deus assina embaixo minha palavra. Elias viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas disse: vai chover uma chuva copiosa em Israel. E muitas vezes, daqui a pouco aparece só uma encomenda e nada mais vendido. E eu digo: vai vender tudo em nome de Jesus. É pouco, parece do tamanho da mão de um homem, parece só uma venda, mas eu creio que vai vender tudo. E eu aumento a minha produção porque eu sei em quem tenho crido. Amém? É isso. Quando a gente abre a nossa boca e diz, profetiza, acontece. Esses dias nós estávamos desanimados porque não tinha vendido nada. Estava eu e João vendendo, não tinha vendido nada. Nada. Passava em todo mundo que comprava, ninguém queria. Aí eu olhei para o João e disse: João, Jesus vai encher o barco. E não tinha vendido nada. Eu falei: João, Jesus vai encher o barco. E passando aquele versículo na minha cabeça, quando Jesus manda Pedro ir pescar numa hora que não era para peixe, e encheu, e os barcos quase afundavam. E quando eu disse isso, eu profetizei com a minha boca. Quando eu cheguei num lugar, a pessoa comprou muito mais do que eu estava imaginando. Comprou quase todas as coisas que eu tinha. Por quê? Jesus encheu o barco. Você come o que você profetiza. Amém? Mas eu não quero gastar tempo aqui. É só um breve testemunho para você aprender a declarar com a sua boca e dizer: isso é outra palavra. Você dizer o quê? Profetizar que vai dar tudo certo, que você vai vencer, que tua vida você vai adquirir prosperidade, por mais que você não tenha ainda. Isso é fé. Você está firme naquilo que você não vê. Amém? Continuando, último versículo e eu já encerro. João 14:13. E tudo quanto pedires em meu nome, Jesus falando, eu farei, para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja glorificado. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Tudo o que pedires em meu nome farei, para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja glorificado. Tudo que vocês pedirem em nome de Jesus, Jesus fará. Para o quê? Para que Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Prosperidade, pode pedir. Que seja para abençoar a vida dos outros irmãos.
que seja para você usar também para você e para abençoar os outros, para abençoar o teu próximo, pode pedir que eu te garanto que Deus vai te dar. Amém? Porque nisto é glorificado meu Pai que estás no céu, que deis muito fruto. Amém? Tudo que a gente pedir em nome de Jesus Cristo, Deus vai nos dar. Porque Deus é glorificado através das nossas vidas. Amém? Fique de pé aquele que pode. Já quero estar orando em nome de Jesus e já encerrar. Pai, em nome de Jesus, lhe pedimos que o Senhor vivifique essa palavra em nossos corações. Lhe agradecemos e te louvamos por essa palavra. Que o Senhor venha nos dar, aleluias, a força, a sabedoria necessária para que a gente possa ficar firme nesse projeto, nesses sonhos e na oração que o Senhor pode nos proporcionar. Que a gente, em nome de Jesus, ó Pai, possa estar cada dia mais próximos e mais íntimos de Ti, sabendo qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade que vem do Seu trono. Em nome de Jesus, ó Pai, é isso que lhe pedimos e lhe agradecemos. Que não seja simplesmente um discurso, ou um conhecimento, ou experiências vividas, mas que a gente possa viver na íntegra, que a gente possa viver fora dessas quatro paredes, tudo isso que foi pregado, Senhor, pedindo para o Senhor nos dando, que a gente possa crer com fé, porque sabemos que o Senhor é fiel, mas a gente lhe pede, Senhor, aumenta-nos a nossa fé, assim como pediu os discípulos, aumenta-nos a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.